Aleluia. O nosso evangelho é Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem e amaldiçoarem vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos acolher aqueles que estão celebrando também conosco. Hoje mais 300 pessoas participam da missa conosco, e a todos vocês nosso carinho, nossa comunhão espiritual. Dentre vocês aqui a Cristina, que está em Alfenas, por sinal fazendo aniversário, né? Vamos rezar aí pela Cristina, em Alfenas, fazendo aniversário. Também o Adilson, Cariacica, Espírito Santo. Adilson, Deus abençoe a você, sua casa, sua família. A Heloísa em Santos. Heloísa, Deus abençoe a você, abençoe a família, abençoe a Adriana, sua irmã. Deus esteja contigo e todos os seus. A Fátima em São João da Barra, Rio de Janeiro. Maria de Fátima, Deus esteja com você, com a sua família. Amados irmãos e irmãs, primeiro, ser chato. Você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Gente. Lembra que a Bíblia é a espada. Na armadura do cristão, a palavra de Deus é a espada. E a Lexio Divina é nosso disciplinário. Não precisa ler capítulos, mas pelo menos um trechinho todo dia. Pelo menos conhecer o Evangelho que você, por exemplo, do dia, um pouquinho antes e um pouquinho depois, para centralizar talvez a leitura. Nós precisamos da leitura diária da palavra, parar um pouquinho para ler, para meditar. Às vezes você tem um caderninho para anotar alguma coisa que Deus vai falando, porque Deus fala, Deus conversa com a gente. Claro que Ele tem muita paciência, porque às vezes a gente parece uma matraca, né? Quando para perto dele, vai falando. Tem hora que acho que Ele deve falar assim: toma um fôlego, né? De tanto que a gente tem coisa para falar. Mas Ele precisa também e quer também se comunicar com cada um de nós. Primeira leitura, 2 momentos dessa leitura. Primeiro, quando ele fala da questão do matrimônio, vocês observaram bem, ele falou: olha, vocês precisam entender que quando a gente casa tem compromisso, mas também se não casa tem também compromisso. Mas compreender o cuidado.
amanhã também, e depois a gente ainda vai ler um pouquinho sobre casamento. Aqui eu peço desculpas pelo atrevimento, né, de falar de uma coisa que eu não escolhi para a minha vida, mas nesses anos todos de consagrado, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente estuda, né, nós vamos ter reunião das equipes, né, os casais, domingo agora, né, dia 15, nós passaremos a tarde com os nossos casais, conversando, almoçando junto, né, escutando as realidades do matrimônio. E aí a gente olha aqui, primeira coisa, a dimensão do cuidado, gente. Eu acho, Satanás, eu sempre digo isso, ele não é forte, ele é esperto. Ele é esperto. E aí o casal casa, né? Naquela semana, um estado de nervo, por exemplo, sábado agora eu tenho 2 casamentos. Até atendi a confissão de um casal essa semana. Aí eles ficam naquela coisa, casamento, né? Aí passa a cerimônia, aí dá aquela relaxada, parece que assim, coisa, depois eles assustam com as contas, né? Porque aqui é tudo bonito, bacana, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí daqui a pouco eles sentem e vão ver o que vai ter que pagar. Aí leva aquele susto, aí depois respira e começa, então agora a gente tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar. Mas e o cuidado? Vocês conseguem compreender que quando vocês casam, vocês precisam cuidar desse sacramento? Aí daqui a pouco vem os meninos, aí começa a envolver o negócio das crianças, as mulheres começam a dizer, mas tem que cuidar da criança, tem que cuidar do menino, agora eu tenho filho, não sei o quê, e tal, o marido fica para lá, e também ele começa a apavorar, porque ele agora tem filho, e ele tem conta para pagar, e tem mais não sei mais o quê, e tem plano de saúde, não sei o quê. E eles não se cuidam. Aí daqui a pouco está lá os dois estressados, cansados, com a realidade dos filhos, esquecem que o nosso compromisso foi o quê? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas eu não estou dando conta. Mas está assim. Mas está assado. Meu filho, é na alegria e na tristeza. Quem falou que seria fácil? Mas está muito enjoado, mas está muito isso, mas está muito aquilo. É assim mesmo. Ele não enganou. Ele falou, relacionamento, gente, não é fácil. Uma coisa é uma escova de dente na bolsa, outra coisa é a escova de dente no banheiro. Porque agora como é que vai fazer? Aqui some, amanhã a gente conversa. Agora não dá mais, o mundo que você pode fazer é o quê? Vai dormir na sala, porque aqui no quarto você não fica hoje não. Ou então não estou te aguentando, vou dormir lá na sala, né? Ou então pega o menino, joga na cama de casal e fala, o pai vai dormir na sua cama, a mãe vai dormir na sua cama, você vai dormir lá com seu pai, vai lá dormir com a sua mãe. Hoje eu não fico lá não. E aí? Tem que conversar, tem que cuidar. E às vezes esquece disso. Até a intimidade, eu falo, é uma expressão muito chula, mas vocês me entendem. Porque às vezes até a intimidade de vocês acaba sendo só uma masturbação a 2, nada mais que isso. Porque a intimidade de um casal que geralmente acontece à noite, ela começa com um bom dia, ela é uma construção. Mas às vezes nem isto, não tem conversa, não tem diálogo. Como é que está o seu coração? Sabe aquela coisa de cuidar, de ouvir, de ter zelo? Porque o Senhor fez disso sinal dele, gente. Vocês conseguem entender que nosso Deus fez do relacionamento homem e mulher um sinal da presença dele? Vocês conseguem entender isso, a seriedade disso? Mas não, né? Então, cuidar, zelar disso. Depois, no finalzinho, ele vai dizendo para nós que nós precisamos ter cuidado, né? Cuidado com as coisas.
Viver como se a gente não tivesse, porque a autossuficiência, eu sei, eu tenho, eu dou conta, eu faço. Quando comecei na renovação, tinha uns livrinhos orientando a gente, tudo tal. E tinha um da Camila, que era como organizar a sua vida espiritual. E uma das coisas que falava era que a gente devia construir a nossa capela particular. Cada um devia ter o seu cantinho de oração, né? E ali colocar coisas que ajudassem a gente a rezar. Eu até fiquei muito com medo, né? Porque esses artistas se descobrem a gente, né? Aí vai dar um tumulto, porque depois quer comprar a arte da gente, e aí a gente, né, aquelas coisas todas. Mas aí eu, com a minha santa sabedoria e habilidade artística, né, eu cortei na cartolina uma palmeira, pintei assim com lápis de cera, ficou bacana, não fiquei com medo até, né, de Michelangelo descobrir que eu sabia pintar. Aí fiz assim e peguei, né, uma bolinha de Durepox, pintei de pretinho assim, parecendo um coco, com barbante, e amarrei no coisa. E ficou com isso assim, lá no meu cantinho de oração. E do lado uma frase assim: quem sobe como a palmeira, corre o risco de descer como um coco. Quem está em pé, cuide para não cair. Né? Porque esse sentimento de autossuficiência, de domínio, é isso que avacalha com a vida da gente. Você não acha que você está correndo, conheço essa estrada de corda salteada. Aí de repente vem alguém que não conhece a estrada, entra com o carro na hora que não é para entrar, a você com os burros na água. Mas você vai pular daí, já estou acostumado a nadar nesse rio, não sei o quê, bate com a cabeça na pedra, morre. Mas você vai, não, estou acostumado a nadar, eu sei nadar. É desse que a água deseja. Eu sei. Você não acha que está bebendo muito? Não, o que é isso? Estou acostumado a beber. Eixe, meu filho. Outro dia eu tomei, foi uma caixa de cerveja. Olha que maravilha. E o seu fígado também está sabendo de tudo, né? Está dando conta do recado, né? Autossuficiência, gente. Isso é muito complicado. Uma coisa é autoconhecimento. Você se autoconhecer, saber das suas fraquezas, saber dos seus limites e também saber dos seus valores. Saber dos seus valores. Porque tem gente que, né, a autoestima fica lá no lençol freático. Eu não sei nada, eu não dou conta de nada, eu não entendo nada. Não. Você tem dons, você tem valor, você é precioso aos olhos de Deus, mas você também tem limite. Você erra. Ontem, quem veio à missa e quem leu os evangelhos, leu tudo, o Senhor falou, a leitura falou, para de ficar julgando. Porque a gente julga, né, gente? Misericórdia. Como se a gente fosse o bonitão da balachita. Não, todo mundo erra. Você pode não fazer aquilo que o outro está fazendo, mas você faz outra coisa e se bobear ainda pior. Porque se você conhece a verdade, porque às vezes o outro está fazendo sem conhecimento, e às vezes a gente sabe que está errado e faz. Então, tem que ter cuidado. E ele diz hoje para nós, tenha sabedoria. O Evangelho é para todos. Quando ele fala de um coração, bendito os pobres, claro que ele fala também desses que não têm nada. Nada. De vez em quando eu falo para vocês que a gente fica aí, nós nos acostumamos com muita coisa e a gente não sabe o que é a falta disso, né? Você vê, nós passamos pela pandemia, e até hoje a gente não louva a Deus todo dia por estar respirando. Né? O beber água, eu lembro, foi mês passado, lá na Rosa Mística, eu fui falar disso, né, da gente agradecer a Deus
as coisas cotidianas, aí eu falei da questão da água. Eu sei que você não imagina como é que fica uma pessoa, tal. A dona levantou a mão e falou para mim assim: ô Padre Gilson, eu faço hemodiálise, quando eu quero tomar água, eu encho a boca d'água, seguro um pouquinho, depois eu cuspo, porque eu não posso tomar água não. Você já imaginou o que é isso? Você tem que só pôr água na boca e depois cuspir, porque você não pode engolir a água. Então a gente tem muita coisa. Claro que Deus está falando, também tem pessoas, gente que não tem o que comer. Você sabe que morre muita gente no mundo de fome ainda hoje. Às vezes a gente chega em casa e fala assim: nossa, estou morrendo de fome. Nada, você está com muito apetite. Mas morrer de fome, você não sabe o que é morrer de fome. Se comer e não saber quando você vai comer de novo. Mesmo deitar, dormir, etc. E tal. Então tem muita coisa. E ele diz: olha, você que agora tem, você que agora... viva como se não tivesse, tenha humildade, tenha simplicidade. Não se apoie nas coisas do ter, mas do ser, descubra isto. Agora, não se esqueça, se você sofrer por Deus, você vai ter recompensa. Por Deus, porque existem alguns sofrimentos que são consequência das nossas escolhas, né? Tem alguns sofrimentos que são consequência das nossas escolhas. Aquilo que eu falava mesmo, por exemplo, a questão da própria bebida, né? Ah, não, bebi todas, olha que maravilha. Aí daqui a pouco aparece um problema de fígado, de rins, aí é macumba, fizer macumba para mim. Ah, é cachaça benta, é bebida posta, que o povo fala, né? É a bebida posta, vai lá, passou lá, benzeira que é a cachaça e por isso que estou assim. Não, fala não, mas... Então hoje, nesta quarta-feira, caminhando em direção à exaltação da cruz, nós pedimos ao Senhor: ajuda-nos a ter zelo, ajuda-nos a cuidar do casamento, ajuda-nos a vivermos com sabedoria, com humildade, ajuda-nos a reconhecermos os dons, os valores que temos, mas tira de nós o espírito de autossuficiência, que a gente tenha humildade, simplicidade em reconhecer. Bendito seja Deus que nos deu as coisas, mas continuamos precisando da sua misericórdia.